Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre relações. Vários problemas podem ser modelados por meio de relações. Então, por exemplo, quando você se acorda e vai se arrumar para ir para a universidade ou para o trabalho. Então você precisa executar várias tarefas, como por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, calçar a meia e os sapatos. Porém, essas tarefas devem ser executadas respeitando a determinada ordem. Você não vai calçar o sapato antes de tomar banho. E quando você também, a sua empresa, está implementando um software bem complexo, ela precisa dividir várias tarefas da produção do software e modelar quais tarefas precisam ser realizadas antes das outras. Então, esse problema ele pode ser facilmente modelado por meio de relações. E relações também estão presentes em inúmeras outras situações para o cientista da computação. Então, por exemplo, a universidade, o sistema da universidade, ela precisa guardar várias informações para um estudante, como o nome, CPF e todo o histórico do estudante no curso. Isso é modelado por meio de relações. Uma empresa também precisa guardar vários dados sobre seus empregados, nome, CPF, o telefone, o salário, o endereço. E essas informações são guardadas num banco de dados que recebem o nome de banco de dados relacionais, porque relações é a base matemática para esse banco de dados. Enfim, existem inúmeras outras situações que podem ser modeladas por meio de relações. Existem situações, digamos assim, meramente matemáticas, como um inteiro e outro que é congruente a ele, módulo 5, tá certo? Ou você pode também, outra situação um pouco distante da computação, modelar os voos que partem de uma cidade para poder realizar conexões. Enfim, a gente percebe que existem várias situações no dia a dia da gente, tanto na empresa de computação como na nossa universidade, que podem ser modeladas por meio de relações. Então, o que vem a ser uma relação? Se a gente tem dois conjuntos, A e B, então uma relação R de A para B nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B. O que é que isso significa? Isso quer dizer que os elementos da relação nada mais são do que pares ordenados, onde a primeira componente do par é um elemento do conjunto A e a segunda componente do par é um elemento do conjunto B. Então, a gente tem duas formas de dizer que um elemento par ordenado AB é um membro da sua relação. A gente tem essa notação mais usual, o par AB pertence a R, ou ainda essa outra notação, que quer dizer que o elemento A se relaciona com o elemento B na relação R. Vamos ver o nosso primeiro exemplo de relação. Conjunto A formado por 1, 2, 3 e o conjunto B formado por arroba, asterisco, porcentagem e cifrando. Então temos aqui três exemplos de relações do conjunto A para o conjunto B. Perceba o nosso primeiro exemplo R1. Todo par ordenado de R1, certo? A primeira componente é um elemento do conjunto A, ou é o número 1, ou o número 2, ou o número 3. E a segunda componente do par é sempre o elemento do conjunto B, asterisco, porcentagem e arroba. Na relação R2, perceba, a primeira componente do par é sempre o número 2, que é um elemento do conjunto A. Isso representa algum problema? Não tem problema algum. Perceba, a definição de relação de A para B exige que todo elemento do primeiro par ordenado seja do conjunto A
e o segundo elemento do par ordenado seja sempre do conjunto B, e isso é satisfeito por R2. Já na relação R3, cada elemento do conjunto A aparece exatamente uma única vez nos pares ordenados, na primeira componente. Então, a gente tem aqui em R3 um caso especial de relação. A gente diz que R3 é uma função. Relembrando o conceito de uma função f de A para B nada mais é que uma relação de A para B, mas que atende a uma condição especial. Todo elemento do conjunto A se relaciona exatamente com um elemento do conjunto B. É o caso de R3 no exemplo anterior. Um outro tipo especial de relações são as relações binárias. Uma relação binária R no conjunto A vai ser uma relação de A em A, ou seja, vai ser um subconjunto de A cartesiano A. Perceba que aqui a gente utiliza apenas um conjunto. A relação é definida de A em A, enquanto que a relação normal ela é definida de um conjunto A para um conjunto B. Vejamos alguns exemplos de relações binárias no conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Nosso primeiro exemplo, R1, é formado pelos pares x e y, tais que o x é igual a y. X se relaciona com y em R1, se somente se o x for igual a y. Os pares, então, vão ser 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 4. Já a propriedade que define a relação R2 é a seguinte: os pares x e y, tais que o x é maior do que y. Então, o 1 não é maior do que nenhum elemento do conjunto A, já o 2 ele é maior do que o 1. O 3 é maior do que o 1 e maior do que o 2, e o 4 é maior do que os demais elementos, o 1, o 2 e o 3. Nosso último exemplo, a relação R3, nós não escolhemos nenhuma propriedade para defini-la. Simplesmente, nós listamos aqui os seus pares ordenados. Então, a gente viu na aula de hoje a definição do que vem a ser uma relação. Vimos que função é um tipo especial de relação e vimos também o caso de relações binárias. Este último caso é o que mais importa para nós, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos estudar 4 propriedades de relações binárias. Propriedade reflexiva, da simetria, da antissimetria e da transitividade. Nós vamos estudar isso no próximo vídeo. Até mais!